Naquela noite, nenhum de nós conseguiu dormir. Do outro lado, sobre o brilho das fogueiras que se estendiam até o horizonte, havia um exército que diziam contar com 1 milhão de homens. Éramos apenas 47 mil, e mesmo assim, no silêncio entre batimentos cardíacos, nos preparamos para um confronto que abalaria os alicerces dos impérios. Mas ele recusou. Alexandre, no coração do nosso exército, rejeitou todas as ofertas de compromisso, toda a tentação de adiar. Aquela recusa era mais do que confiança. Era uma declaração, não apenas de guerra, mas de destino. Ele acreditava que o destino não estava escrito nas estrelas, mas sim esculpido por aqueles ousados o suficiente para alcançar o impossível. E assim nos alinhamos sob o sol. 47 mil contra uma força que só podíamos imaginar. A poeira dos cavalos dele se erguia como um muro no horizonte. Diante de uma força muitas vezes maior, o gênio tático de Alexandre seria testado até o limite. Mas confiávamos nele. Ele nos havia conduzido por rios, desertos e montanhas, e nunca vacilara. Quando a arma psicológica de Dário falhou, a armadilha de Alexandre já estava montada. A cavalaria persa, vasta e orgulhosa, foi atraída para os flancos. Lá, não encontraram fraqueza, mas lâminas à espreita. Quando o inimigo avançou, o centro se abriu e a brecha de Alexandre esperava. Ele nunca desperdiçava uma oportunidade, nem em batalha, nem na história. Mas Alexandre já havia previsto isto. Não os enfrentou de frente com formações lentas e pesadas, usou velocidade, usou precisão. Cada movimento das suas tropas era ensaiado, cada resposta calculada. Ele manejava seu exército como uma espada. Toda a nossa cavalaria de elite virou como um só. Como um único pensamento, giramos e atacamos. Avançamos no vazio, no centro exposto. Para os soldados persas, foi como um tsunami de ferro e carne. Uma tempestade de bronze, couro e vontade inquebrantável. E mais uma vez, como em isso, diante do ataque frontal de Alexandre, Dário entrou em pânico e fugiu. A fuga do rei quebrou seu exército por completo. Quando um líder vira as costas, os corações dos soldados se despedaçam. O pânico se espalha mais rápido do que as flechas, e assim a maré virou. Ao pôr do sol, a vitória era nossa. Uma vitória total e esmagadora. Os campos estavam cobertos com os restos partidos da ambição do grande rei. A vitória em Gaugamela escancarou as portas do coração do Império Persa. Seu destino, antes esculpido em ouro, agora estava selado em sangue e poeira. Alexandre entrou nas grandes capitais sem resistência. Susa, Ecbatana e Babilônia, nomes de mitos, abriram seus portões sem lutar. Em Babilônia, fomos recebidos não como invasores, mas como libertadores. Lançaram flores em vez de lanças. Para muitos, o domínio dos Aquemenidas já era um fardo insuportável. Mas nem todos celebraram. Alguns acreditavam que foi um ato calculado de vingança política. Uma declaração de que a guerra de vingança dos gregos havia terminado. Seja qual for o motivo, o fogo foi aceso, literal e simbolicamente. A destruição de Persépolis foi um ato profundamente simbólico. Seus pilares de mármore e salões dourados foram reduzidos a brasas. Marcou o colapso irreversível da dinastia Aquemênida. O maior palácio do Oriente foi deixado para queimar não só pelo fogo, mas também pela própria história. Com o fim das chamas de Persépolis, a perseguição a Dário recomeçou. Não haveria paz enquanto ele respirasse. Mas seu prestígio havia desmoronado por completo. Seus próprios sátrapas se voltaram contra ele. Sua guarda encolheu. Sua fuga tornou-se um arrastar. Chegamos pouco depois que ele soltou seu último suspiro. Alexandre permaneceu em silêncio. Mostrou peso e respeito por seu oponente derrotado. Naquele momento, não havia ódio, apenas reconhecimento de um rei que caiu e de outro que se ergueu. E naquele momento, ele mudou completamente o curso da guerra. Vestiu-se de trajes persas. Não se posicionou como o inimigo, mas como o sucessor legítimo. Assumiu a tarefa de punir o traidor e usurpador Besso. Mas a vitória no nome não era suficiente. No leste, rebeliões surgiram. Eles atacavam nossos pontos mais fracos, assaltavam, recuavam e desapareciam. Causavam danos e sumiam antes que pudéssemos formar a falange.
Nossa máquina de guerra, feita para escravizar impérios, estava quase impotente. Agora inútil diante de inimigos que nunca enfrentavam de frente. Não era guerra, era lutar contra fantasmas. A guerra foi cara. Na única grande derrota da campanha, um destacamento foi atraído para uma armadilha e completamente destruído. Não encontramos sobreviventes. Foi um choque. Uma humilhação para um exército que se considerava invencível. Mas Alexandre se adaptou. Formou unidades móveis, combinando cavalaria e infantaria leve, capazes de reagir rapidamente e perseguir o inimigo em qualquer terreno. Aprendeu com cada falha. Deixou que o terreno se tornasse seu mestre. Aos poucos, as novas táticas começaram a funcionar. A maré virou mais uma vez. Conseguimos caçá-los. A campanha, no entanto, ainda não tinha terminado. Além dos desertos e montanhas, havia mais reinos, mais rivais e mais desafios. À medida que avançávamos, as linhas de suprimento se estendiam e o moral se desgastava. Mas sua chama não se apagava. As ambições de Alexandre não estavam mais confinadas ao mundo conhecido. Ele sonhava em chegar à beira da terra, onde os oceanos terminam e os mitos começam. E nós, seus soldados, o seguíamos ainda, acreditando, ainda esperando, ainda lutando.